Bem-vindos ao 80-20, o podcast onde juntos cozinhamos para uma vida melhor. Eu sou a Inês Chimas, chefe de cozinha natural. E eu sou Mafalda Almeida, nutricionista funcional. 80% são rotinas saudáveis e 20% sem culpa. Aqui o equilíbrio fala mais alto, porque no final todos temos um objetivo comum: viver por mais tempo e com mais qualidade. Neste podcast falamos sem filtros e sem extremismos. Queremos ajudá-lo a digerir novas ideias, a aprender verdadeiramente a cuidar o corpo de dentro para fora e a questionar o que sempre foi rotina. Juntos queremos abrir caminho para a mudança e para o crescimento enquanto indivíduos e sociedade. Olá Mariana, bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês. Ora, tenho aqui algumas perguntas para te fazer e queria começar por perceber o que é que te leva a ir para a naturopatia. O que é que tu foste à procura na medicina natural? Então, eu comecei por ter alguns sintomas quando eu trabalhava em publicidade. Comecei a ter algumas dores de estômago, a ficar cansada facilmente, coisas que não havia muitas respostas na medicina convencional para isso. E senti de ir procurar sozinha, porque também não estava muito contente da publicidade. Eu queria trabalhar mais em função de alguma coisa que ajudasse as pessoas e queria fazer publicidade em função de causas sociais e coisas que mudassem alguma coisa. Depois vi-me a vender detergentes e achei que havia muita graça. Então pensei assim, se calhar vou ser melhor noutra coisa. E como estava a ter estes sintomas e tinha estudado num colégio inglês em pequenina e sabia que em Londres havia ali uma hipótese, ficou sempre aquele bichinho do eu queria muito estudar em inglês e ir para ensinos ingleses porque eu adorava a história da rotina e lembrava-me muito aquilo que nós vemos no Harry Potter e tudo, então disse assim, não, eu vou para lá e vou arranjar qualquer coisa lá que me ajude neste sentido. Como tinha facilidade, tinha família lá, escolhi este curso para tentar perceber o que é que eu tinha e juntar um bocadinho o útil ao agradável, não é? Um bocadinho de sair daqui, mas talvez não para tão longe, tentar perceber a causa do problema daquilo que eu tinha e quando mergulhei, fiquei completamente... Apaixonaste? Porque eu vinha de letras, não tem absolutamente nada a ver do que nós íamos estudar mais na vertente da medicina. E aquele curso dava para fazer isso. E eu precisava de arranjar alguma coisa que coubesse nesse sentido, não é? Não sabia que ia trabalhar com aquele que trabalho hoje em dia, mas fui mesmo para tentar perceber. É incrível quando nós vamos atrás de algo nosso ou numa tentativa de cura interior, não é? De conseguires perceber o que é que está a acontecer, tu depois acabas por espelhar na tua profissão de forma completamente diferente. É uma busca contínua. Não é? Eu acho que quando tu sentes na pele as coisas é muito diferente depois de tu usares isso no teu dia-a-dia, justamente por teres passado pelas coisas, não é? Quando somos mais novas, eu não sei como é que foi com vocês, mas eu tive várias fases onde engordei muito e depois emagreci. Então o facto de ter passado por isso das dietas e essas coisas todas faz com que eu perceba perfeitamente as pessoas que vêm ter comigo. E às vezes nem elas sabem o quão bem eu consigo perceber o sítio de onde elas estão a vir, porque eu sei o que é que elas sentem, eu sei como é que elas sentem quando as coisas acontecem de determinada forma, a frustração que existe quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, quando tentamos cumprir uma coisa já não temos cabeça para mais nada, porque antigamente aquilo que se prescrevia era muito diferente, não é? Portanto, nós temos uma noção, às vezes quando as pessoas me vêm com dietas low carb e coisas muito restritivas, é óbvio que isso vai pesar de alguma maneira, não é? Portanto, nós temos de ter muita atenção quem é que é a pessoa que vem ter connosco para saber o que é que vamos dirigir. E eu acho que quando as pessoas vêm assim um bocadinho, já tentei tudo, é bom tu teres passado por coisas assim parecidas porque tu vais conseguir ter um outro olhar sobre a situação. É assim que eu sinto. É. Houve assim alguma consulta, algum momento que tu tenhas tido em que de alguma forma te identificaste com a história? Quando eu digo identificar com a história não é o para trás, é às vezes nós, enquanto profissionais, nem nos apercebemos de determinadas realidades nossas e de repente estás a ouvir um paciente a falar contigo e pensas, Ina, estás-me a abrir aqui um jogo a mim próprio e a obrigar a pensar um bocadinho em mim. Sempre. A sério? Não é alguma vez, é em todas as consultas. Isso. É em todas as consultas de alguma forma. Às vezes pode ser só uma coisa que a pessoa conta em relação aos filhos, outra vez pode ser uma coisa que tem de facto a ver com a alimentação, outra vez pode ser um desafio que ela tem mais profissional. Há sempre alguma coisa que toca em ti. Eu acredito muito nisto também. Eu acho que aquilo que vem até nós é muito aquilo que nós estamos a viver no momento. Então, eu não sei se isto vos acontece ou não. A Mafalda, não sei se isto acontece a ti. Mas há dias em que as pessoas me aparecem, hoje é hipotiroidismo e de repente toda a gente tem... Sim.
No dia seguinte é SIBO, então toda a gente... E eu penso assim, ok, tá bem, hoje é o dia disto, já sei. Sim, e tu estás tantas um bocado papagaio porque estás sempre a Mesmo, pensar e mais vou lhe dar uma palestra hoje. Tá bom. Às vezes digo assim, eu sei que eu pareço um disco estragado e depois eu penso, a pessoa não estava aqui na consulta anterior, sou Exato. só isto. Mas é um bocadinho isso que acontece. Então, eu acho mesmo isto, que era o que eu estava a dizer há bocadinho, eu acho que as coisas nos tocam justamente por esse motivo. Cada coisa vai-nos tocando e nós conseguimos perceber melhor e então por isso a coisa casa também. Por isso é que eu acho que é tão importante nós termos a capacidade de ouvir. E isto foi uma coisa que eu aprendi muito ao longo dos anos, porque eu adoro falar. E eu não sei, se calhar foi por isso que eu fui para a comunicação em primeiro lugar, mas eu sinto que quando eu percebo alguma coisa ou quando aprendo alguma coisa, quero muito falar sobre essa coisa. Então tenho a tendência, às vezes até de interromper. Isto é engraçado, porque com o meu namorado tenho muito esta conversa e ele começa a olhar assim para mim e diz assim, ok, estou a interromper, já percebi, vou parar aqui. Fala, o que tu estavas a dizer? E ele já me esqueci, ups. E esse assunto, então, às vezes, é muito bom porque tu treinas muito isso, porque eu quero mesmo perceber o que é que a pessoa quer trazer, não é? Mas fico completamente fascinada e só te apetece começar a... E isto junta aquilo, junta aquilo, junta aquilo, junta aquilo. É porque tu cresces enquanto profissional e enquanto pessoa. E quando consegues que isso vá acontecendo, o crescimento é muito maior. Muito maior. E quando tu conjugas tudo, porque foi um bocadinho isso que eu percebi, não é? Eu estudei mais a parte da nutrição e depois comecei a fazer mais formações na parte da nutrição desportiva porque eu adorava treinar e então começava a querer perceber mais. Depois fui muito para aquela parte da nutrição para as crianças por causa da minha filha. E depois fui muito para a parte emocional, que foi mais esta parte final. Eu tirei mesmo a formação em coach porque eu disse, eu quero trabalhar com isto, eu sei que eu tenho algumas ferramentas já, porque já tinha feito terapia somática, uma série de outras coisas, eu disse, eu quero aprofundar mais nisto, porque quanto mais eu perceber da parte emocional e a história que as pessoas trazem por detrás do tema que elas estão a trazer físico, se eu conseguir fazer este link, às vezes as pessoas ficam assim a olhar para mim, tipo, mas és bruxa? E eu, mal sabem que era a minha alcunha quando eu era mais... Mas nada a ver, obviamente, só que é simplesmente, e depois quando tu explicas de onde é que vêm as coisas, eu acho que a medicina chinesa é fantástica nisto, porque a medicina chinesa faz muito o link da parte emocional com a parte física. E quando tu começas a fazer estas ligações, de repente a pessoa começa a ter as suas próprias ferramentas, não é? Então eu acho que passa por isso, como tu estavas a dizer, conforme a vida vai pedindo de nós e nós vamos estando presente a aprender cada vez mais sobre coisas diferentes e a viver situações diferentes e viagens e sítios e pessoas e sei lá, tantas coisas que nós vivemos e isso depois faz parte da nossa consulta, não é? Acho que não tem muito como tu dissociares quem tu és daquilo que tu fazes, pelo menos nas nossas profissões, eu acho. Também acho. Eu acho que é um bocadinho. Sim, é difícil. E tu conseguiste ir trabalhando também, tu estavas a dizer, foste ganhando algum peso ao longo do tempo, etc. Foste conseguindo, com a maturidade e com o tempo, e se calhar também com a formação, trabalhar isso em ti, para perceberes como é que podes ajudar as pessoas. Sem dúvida. Olha, vou-te dizer, eu acho que o mais difícil em relação às dietas, até ir estudar, é que aquilo que eu aprendi, que nós achávamos, acho que vocês também passaram por isso, é que se nós reduzíssemos os hidratos de carbono e ficássemos a comer bifes e saladas ou peixes e legumes e a coisa resolvia-se. Só que ninguém sobrevive a isso. E quando eu estava, e quando fui estudar, aquilo que eu percebi foi, é sobre outra coisa, é sobre tu dares tudo aquilo que tu precisas, não sentires falta, então por consequência não teres que andar. E isso para mim mudou tudo. Mudou tudo, porque eu acho que em vez de vibrarmos no universo de escassez, vibramos no universo de abundância. E muda, porque mesmo que haja alturas em que, imagina, se tens mais stress e andas para trás e para a frente, é natural que tu possas ter mais fome, fazes mais retenção de líquido, dormes menos, portanto há várias coisas aqui que entram em jogo, que obviamente os teus apetites vão mudar, o teu corpo vai também... Isso aconteceu muito quando eu tinha os restaurantes, eu tive restaurantes de comida saudável e nessa altura eu não engordei muito mais, mas fazia retenção de líquidos com facilidade, porque eu passava a vida em pé, a ajudar, a fazer tudo acontecer no restaurante e lembro-me uma vez quando fui de férias para o Brasil, em 2, 3 dias de repente olhei ao meu espelho e estava com outro corpo, só de não estar em pé, dar uns mergulhos na praia e nem sequer tive que fazer alterações nenhumas àquilo que eu estava a comer. Então eu acho que passa muito por aí, não é? Nós percebemos que o nosso estilo de vida é que tem influência sobre como nós estamos, não só a parte da alimentação, mas muita parte da alimentação, obviamente. Então acho que às vezes as pessoas quando fazem pequenas alterações já faz uma diferença enorme. Às vezes acham que precisam de entrar numa dieta toda XPTO, não sei quanto de suplementação, depende de onde é que tu estás a vir, não é? Porque se tu vieres de um sítio onde já há tanta toxicidade por todos os cantos, basta tu tirares 2 ou 3 coisas que... Não, estás lá. Beber água para mim é uma coisa fascinante, porque há pessoas que não bebem água nenhuma e de repente o intestino começou a funcionar só com isso e 2 ou 3 coisas que tu mudaste. Então acho que foi aprender um bocadinho, perceber qual era o problema de cada pessoa. Eu acho que isso é o que ajuda mais. Então quando é comigo eu penso assim, ok, o que é que está a acontecer agora?
eu não estou a dormir, eu estou estressada com alguma coisa, o que é que está a ser pedido neste momento para eu dar atenção a isso e também assumir que, olha, se calhar durante este tempo vou fazer assim. Porque uma vez, eu acho que disse isto há pouco tempo também, que tenho uma paciente que mora no Dubai e que me dizia assim, Mariana, eu quero deixar o café, isto não dá, eu estou sempre a beber café de manhã até à noite, eu não quero mais ter este vício, eu não sei o que, não sei o quê. E eu disse-lhe assim, mas esse período de stress tu estás a passar há quanto tempo? É só até o final do mês. Eu, então vamos ter esta conversa no fim do mês, vamos ter esta conversa agora, não é? E é um bocadinho isso que eu acho que nós devemos sempre ir ao encontro do sítio onde a pessoa está e tentar perceber quais é que são as ferramentas que nós conseguimos usar na altura. E comigo eu faço exatamente a mesma coisa, tanto que acho que todas nós já passámos por fases onde retemos mais, onde nos sentimos mais inchadas e outras fases menos. E já aconteceu para os dois lados, que isso ainda é mais curioso. Eu nunca pensei que isto me fosse acontecer, eu ficar abaixo de peso. Eu nunca pensei, porque a minha luta sempre foi para conseguir emagrecer. E uma vez que consegui isso, depois também estava bem, estava tranquila, mas nunca pensei chegar a um ponto onde você achou tanto que eu disse assim, E agora? Pois. esquece, eu cheguei a vestir o 34 e o 34 a começar a ficar mamar e eu disse, eu não quero isto para a minha vida. E não é pelo número, é porque obviamente eu consigo perceber com a minha estrutura e com a minha altura e tudo isso, tenho que estar em... não estou bem. Mas e tu sentias-te bem nessa altura? Não, eu estava a passar por uma fase emocional muito duríssima, foi a mais dura da minha vida. Então lembro perfeitamente disso, de ter tido um impacto gigante. E é engraçado isso, porque tu quando te vês naquele extremo, e como eu tive muito essa luta quando era mais nova, eu acho que isto é importante dizer, porque a maior parte das pessoas tem mais desafios com o emagrecimento do que propriamente com o ganhar peso, né? É mais comum. Sim. O que não quer dizer que não aconteça ao contrário, né? Mas quando tu estás habituada a isso, quase que fica registado na tua mente que sempre que tu estiveres um bocadinho mais magra, melhor. E isto é uma coisa inconsciente. Claro que se eu pensar conscientemente não é nada disso que eu quero, mas inconscientemente sim. Então quando eu me vi assim, havia uma parte de mim que dizia assim, não, mas finalmente é quase como se tipo, tenho que estar a bater palmas por uma coisa que não é aquilo que eu acredito, mas que aqui na minha mente, e isto é interessante, porque nós se trabalhamos com pessoas que tiveram anorexia, bulimias, etc., tu estás a trabalhar com uma mente que sabotou a vida inteira. Então quando tu percebes isso, tu consegues olhar de uma maneira completamente diferente. Isto foi mais uma coisa que eu percebi perfeitamente. Ok, agora eu sei o que é querer engordar, comer tudo e mais alguma coisa e depois não querer comer as maiores porcarias. Exato. Porque tens consciência? É pensar assim, ok, então agora... Não, ok, aqui tudo bem, eu gosto de fazer as minhas asneiras, etc., mas eu não gosto de perder a cabeça, não é? Completamente, e de repente agora, até porque tu te sentes mal, não é? Mas consumir muitas calorias em pouca quantidade de alimentos que nos fazem bem não é às vezes assim tão fácil. Não, é um desafio e tens que ser muito consistente. Isso, Muito mais consistência que é... Não sei se não é mais importante, a consistência é sempre importante, não é? Mas não sei se não é mais importante num processo de ganhar massa do que de perder. Sim. Porque perdes logo muito, muito rapidamente se estiveres num processo desses, não é? Porque acho que o teu sistema nervoso aqui tem um peso, acho que em tudo, não é? Mas nesta situação, se tu queres engordar e estás em modo piloto automático constante... Sim, é complicado. E há assim algum sinal que tu notes que os teus pacientes ignorem, quase sempre? Um sinal do corpo, de saúde? Olha, eu reparo muitas vezes quando eu digo assim, então, mas quantas vezes é que vai à casa bem por dia? E as pessoas às vezes dizem assim, não sei bem, se calhar, não sei, acho que uma vez por dia. Se calhar fico 2 dias sem ir. E ficam ali numa coisa que não sabem muito bem se vão todos os dias, não. E tu ficas tipo assim, como é aquilo que tu não és perfeito. Acho que isso é das coisas que mais me acontece, em termos de perguntas assim que eu faça. E a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa gosta daquilo que faz. E começa a entrar, e as pessoas dizem, o que é que isso tem a ver? Eu trabalho com não sei o quê. Sim, mas para mim interessa-me se tu gostas, se tu acordas todos os dias e vais contente para esse sítio. Qual é o cargo, não faz tanta diferença. E aí também, de certa forma, quebra-se logo o gelo, porque o que importa é o que é que fez a pessoa estar ali, não propriamente um objetivo a curto prazo ou alguma coisa meramente estética. Sim, mas é um sinal interessante, não é? Porque tu acabas também por trabalhar muito o intestino, estavas a falar de fibra e tudo mais, e é muito importante a pessoa ter noção do que é que se está a passar. E então elas começam, acho que a partir dali, pelo menos, a ter alguma consciência de quando vou como é que é. Às vezes tenho um intestino mais solto, às vezes tenho um intestino mais preso. Quando é que isto acontece? Não tenho muita noção. Acho que às vezes é quando como fora. Muitas vezes acontece as pessoas comerem fora
e sentirem que têm mais dejeções. Mais gordura. Exatamente, portanto vão estar a expelir muito mais. E elas ficam de certa forma contentes. E se tu vais lá tentar explicar um bocadinho o que é que se está a passar com o álcool, acontece a mesma coisa. Eu nunca bebo, mas quando eu bebo fico com diarreia. Não é? São coisas muito, muito comuns de acontecer, então acho que quando nós trazemos alguma consciência para aqui, depois começa tudo a mudar, porque uma das coisas que me acontece mais em consulta, um dos temas que mais me acontece é a barriga inchada e flatulência, são as coisas que mais me aparecem, sem sombra de dúvida, em consulta, então... Claro. E o que é a tua linha de ataque nesse aspecto? Flatulência? Eu acho, isto foi mudando ao longo dos anos, porque eu acho que também, não sei se vocês sentem assim, as coisas foram mudando muito neste sentido, ou seja, o tipo de coisas que existia antes não é o mesmo tipo de coisas que existe agora. E vamos falar de uma diferença de 5 anos para cá. Eu quase que dividi isto na altura da pandemia. Ok? Aquilo que eu sinto depois da pandemia é que a quantidade de sobrecrescimento de bactérias no intestino é enorme. Portanto, eu não sei qual é que é o link, não sei se já se sabe ou se não se sabe, ou se existe algo em cima, não é? Em relação às bactérias, não sei, tu tens conhecimento de... Sim, já há alunos que mostram isso, a associação entre a infecção por Covid e desbioses. É nítido, é nítido. E digo isto várias vezes em consulta. Digo, eu não sei se existe já informação neste quesito ou não, mas na minha opinião isto é uma ligação direta, porque antes acontecia de haver muito mais obstipação. Era um tema que havia muito em consulta. Eu sinto que a grande maioria das mulheres, principalmente, chegava com questões de obstipação. Não quer dizer que hoje em dia não aconteça, mas a desbiose intestinal é sem sombra de dúvida aquilo que mais acontece. E para mim, eu acho que é interessante. Antes, aquilo que eu fazia muitas vezes era pensar mais nos probióticos e ver através da alimentação como é que eu podia ajudar em relação à flora intestinal. Hoje em dia eu já tento tirar aquilo que provoca a fermentação e depois então começar a introduzir alimentos um por um e depois, se ainda for necessário, fazer ou não fazer o probiótico. Porque eu acho que se nós conseguimos fazer as coisas através da alimentação, quanto mais nós conseguimos fazer através da alimentação, melhor. E tendo a explicar sempre esta questão das bactérias ou não, não é? Porque é muito importante nós percebermos se a barriga inchada acontece logo que logo a pessoa acorda, se acontece logo a seguir a comer, quanto tempo depois de comer. Portanto, acho que passa muito por essas perguntas e uma vez que elas começam a sentir que a barriga fica mais lisa, de repente já começam a ter mais energia, o sono também melhorou, isto depois vai tudo umas coisas nas outras, obviamente, não é? Então eu acho que é mais interessante às vezes nós retirarmos aquilo que está a causar o estrago, propriamente mais do que estar a pôr tudo e mais alguma coisa, não é? Porque hoje em dia há tanta coisa, tanta suplementação, tantos alimentos que se dizem que são milagrosos, eu acho que menos é mais, principalmente em relação ao intestino. Sim, e às vezes desfocar, porque há muitas pessoas que são obcecadas com a alimentação. Eu não posso comer isto, ou eu tenho que comer aquilo, e estão sempre a pensar em comida, até mesmo na própria relação que têm com a alimentação, e depois se alguma coisa não está a funcionar, ficam frustradas, estão chateadas. E às vezes esqueça a comida, tipo, pense noutra coisa, resolva, sei lá, foque-se no sono. E às vezes a pessoa só de parar de pensar na comida, suaviza um bocadinho menos, tranquiliza, às vezes. É isso, uma das coisas que digo, é mudares o foco e perguntar sempre se a pessoa faz coisas que gosta no dia, não é? O que é que gosta, o que é que gosta de fazer? Gosto de fazer isto, gosto de fazer 3 coisas, vamos supor. E isso acontece todos os dias, às vezes ao fim de semana, não. E aí é exatamente o que tu estás a dizer, por isso é que falo muito em a pessoa escolher um livro que gosta mesmo que leia pouco, a questão de treinar. Quando me dizem assim, mas eu não gosto de treinar, ok, vamos arranjar alguma coisa que não é possível não gostar de nada, não é? Então vamos arranjar alguma coisa muito mais importante do que ir para o ginásio, na minha opinião. Não que eu vá descartar o treino de força, porque eu acho que é fundamental para toda a gente, mas mais do que isso é perceber do que é que a pessoa gosta. E depois, ao perceber do que é que a pessoa gosta, tentar incluir ali um treino de força além disso que a pessoa gosta, não é? E acho que isso é muito importante. Também acho isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Agora que falaste no treino de força e na parte toda, na parte desportiva, não é? Que tu adoras e na qual te especializaste também. Sim. Fala-se muito no eixo, não é? Intestino, cérebro, e cada vez mais se começa a falar no músculo. Nesta ligação entre os três. Isto é uma coisa já com alguma evidência? Sim, para mim parece-me evidente. Eu gosto muito, eu faço sempre link sobre aquilo que eu vejo em consulta. Então, independentemente dos estudos que saem, independentemente daquilo que nós verificamos e que está na literatura, perceber o que é que acontece na prática. E era um bocadinho isto que eu te estava a dizer. Quando as pessoas começam a dormir melhor, o treino rende mais. Se as pessoas fizerem uma alimentação adequada, têm muito mais energia para o treino seguinte. Principalmente, dar mais coisas. Ao contrário do que estava a dizer há bocado. Porque a tendência, muitas vezes, são os jejuns, que eu não sou muito a favor, principalmente quando a pessoa está a tentar desenvolver a massa muscular.
e como é que tu repões tudo isto a seguir ao treino. Então, o glicogênio muscular, que é a energia que tu deves ter no músculo, é fundamental para o treino seguinte. Então, na verdade, aquilo que tu estás a comer no dia anterior acaba quase por ser mais importante do que aquilo que tu comes no próprio dia para o treino. E se tu descansares como deve de ser, estas trocas acontecem também com uma facilidade diferente. Hoje eu estava a falar com a minha PT, que eu adoro, que é a Alexia da AR Movement, e ela estava a dizer que treinou uma pessoa para maratona, acho que era para maratona que ela estava a treinar, e que essa pessoa treinava 7 vezes por semana treino de força. Ela disse, ok, então vamos mudar aqui, vamos fazer 4 treinos de força por semana, vais fazer um dia de descanso mesmo à séria, e depois vamos fazer umas corridas intercalares e outras coisas que ela sugeriu. E esta pessoa mudou tudo. Parou de ter as dores, conseguiu descansar como deve de ser, teve um rendimento muito maior, porque uma das coisas fundamentais é o descanso. Descanso em relação ao sono e depois, como tu estavas a dizer há bocadinho, a pessoa focar-se noutras coisas, nas coisas que gosta, porque tu pões a atenção nas coisas que gosta, invariavelmente tu vais produzir ocitocina, não é? Portanto, isso é oposto ao cortisol. Isto depois vai tudo umas coisas nas outras. Então, quando nós temos assim a parte emocional, é a mesma coisa do que acontecer alguma coisa física, é porque quimicamente é a mesma coisa, não é? Então, acho que existe completamente essa relação que tu estás a dizer, e isso é uma coisa que eu vejo em consulta quase sempre. Uma das coisas que as pessoas me dizem na segunda consulta, o que mais me dizem é que o intestino começou a funcionar e que tem mais energia. São as duas coisas que eu costumo ouvir mais vezes de feedback. Porquê? Porque descansam diferente, não é? Porque, obviamente, a alimentação mudou e o rendimento delas é outro. E depois a disposição é outra, a vontade de fazer coisas e projetos, e agora de repente decidi que vou mudar isto e que vou sair deste trabalho e que vou, afinal tive coragem e vou mudar a minha casa como eu queria. Então, de repente, tudo começa a acontecer de forma diferente simplesmente porque a pessoa aprendeu o que era que se calhar podia não estar tão bem e começou a tratar de si. Eu acho que o senso de nós tratarmos de nós dá-nos a sensação de tratarmos de nós muda tudo. E não te acontece também sentirem que ficam menos doentes? Muito menos. Começarem a falar sobre isso também. Já nem se lembram, não é? Às vezes acontece, porque não sei se acontece isto contigo, mas às vezes eu atendo pessoas, normalmente atendo 2, 3 vezes no máximo, depois a pessoa já está tranquila para fazer o caminho dela, e depois elas vêm assim, tipo, uma vez, X em X tempo, não sei quantos meses, e muito diferente disso, justamente, e mesmo muitas vezes dizem, então agora para o inverno o que é que eu posso fazer de boost de imunidade? E eu sabia, precisamos ou não? Vamos primeiro perceber se é preciso ou não fazer esse boost, mas as pessoas ficam contentes, ou pelo menos alguma orientação em relação a isso. Olha, podes fazer isto e aquilo, mas não tens necessariamente que fazer alguma suplementação. Isso vamos ver se é preciso ou não, não é? Às vezes só tratares o teu intestino melhora a tua imunidade indireta, não é? Portanto, eu acho que isso é uma coisa que é importante ser falada. Ainda ontem estava a falar sobre isso, que é em relação à resistência que as pessoas têm a tomar antibiótico quando têm SIBO. Eu não prescrevo antibióticos, porque não sou médica, obviamente, mas quando faço a parte, dou alguma suplementação em relação à SIBO e vou retirando alguns alimentos. Se isso não resulta, a primeira coisa que eu digo é procura um gastro, faz o antibiótico, e as pessoas, mas antibiótico neste caso vai mudar a tua vida. Matou as bactérias a seguir, é isso que nós fazemos, tudo aquilo que precisamos de fazer para restabelecer o que quer que seja, fazer a reintrodução alimentar então eu acho que em determinadas situações é muito importante tu perceberes o que é preciso, porque às vezes um antibiótico, nestes casos até que parece que é só, estou só a reagir a alguns alimentos, isto não depois passa como mais disto ou daquilo, as pessoas tendem a pôr a situação mais leve do que ela é, com uma toma de antibiótico a coisa resolve. Vai ao sítio. Não é? E depois compensas a seguir e trabalhas na reconstrução a partir daí. Justamente. Então aí o sistema imunitário que depende intimamente do funcionamento do intestino, tu até pensas como é que o antibiótico pode resolver isto e depois ter uma imunidade maior. Então, mas o antibiótico não prejudicava, né? Nós pensamos nisso, mas é por isso é que eu acho que é tão importante nós pormos em contexto. Parece contrário, mas eu acho que ainda falta um bocadinho de avanço na medicina. Por acaso nós tínhamos pensado nesta pergunta, que era se tu achavas que dava para casar a naturopatia com a medicina convencional, e eu digo isto sempre abertamente, e no Alimentação Saudável convido imensos médicos e médicos com opiniões opostas uns dos outros, e às vezes as pessoas caem uma em cima de convidar médicos diferentes. Pronto, mas eu acho que ainda existe alguma resistência na medicina tradicional, às vezes, imagina, ok, eu tenho que dar um antibiótico para a SIBO, o protocolo é este, mas de fazerem um seguimento. Sabes, porque às vezes o que eu sinto é, a pessoa sabe que, imagina, 14 dias de 8 em 8 horas daquele antibiótico, à partida vai funcionar, mas não funciona taxativamente igual para toda a gente. E às vezes sinto que falta aquele apoio e aquela curiosidade da pessoa questionar-se e pensar também como fazer. E então, muitas vezes como nutricionista, não é, que estou a tentar encaminhar a pessoa para esse tratamento multidisciplinar, no fundo,
às vezes tenho um bocado essa coisa de pensar, eu só vou mandar para aqueles que eu sei que funcionam, não é? Pois. Que são pessoas que têm essa curiosidade e essa abertura de espírito de pensarem mais crítico sobre cada pessoa. Fundamental e raro. Não acho, não é? É raro porque Sim. muitas vezes aquilo que vem de resposta de volta é: mas porquê que está a pedir esse exame? Sim. Não é? No outro dia tinha uma senhora que em consulta me dizia assim, olha, a minha gastro disse que já não sabia o que é que me havia mais de fazer, porque já tinha feito o tratamento todo. Portanto, que eu agora isto tinha que ser trabalhar as emoções. E tu pensas, ok, tem que trabalhar as emoções, isto toda a gente já sabe, vemos a pessoa que ainda não começou a tratar. Mas, sei lá, às vezes é tipo, não pode ser só essa a resposta. Claro que não. Aliás, é sempre, para mim é sempre mental, emocional e físico. Não existe se alguma coisa se manifestar desde que não tenha... E eu acho que o maior desafio é, de facto... eu escrevi uma vez sobre isso. É que eu acho que as pessoas às vezes estudam tanto e querem tanto que aquilo que estudaram seja verdade, não é? Que agarram-se a essas verdades e depois é só isso. E na medicina convencional, infelizmente, eu acho que isso existe muito. Que é, aprendi assim, sei assim, agora isto tem que ser assim, não é? E isso não ajuda, porque quando nós tentamos esta união, não é, entre os dois lados, existe alguma resistência, eu acho que, porque as pessoas se sentem, de facto, acho que ameaçadas, tipo aquela coisa de não saber, não, de certeza que não é. Nem sequer questionam, não é? E automaticamente rejeitam. E eu acho que isto tem muito mais a ver agora com essa parte das emoções, como estavas a dizer, muito mais a ver com uma questão de ego, do que propriamente... mas isto é instintivo, não acho que sequer haja consciência, não acho que vou fazer isto de propósito porque rejeito. Não, acho que é uma rejeição que acontece automaticamente porque também estão tão habituados a trabalhar de certa forma e recebem tanta gente ao mesmo tempo, porque as consultas de medicina convencional tendem a ser consultas muito mais curtas do que as nossas e é tudo umas coisas atrás das outras. Eu percebo que estejam cansados e que às vezes seja difícil olhar as coisas de forma diferente, mas de facto acrescentaria tanto, não é? Nós conseguimos dizer assim, ok, vai, pede este exame, diz que nós estamos a sugerir isto, por isto, estes são os sintomas que nós estamos a ver, isto pode resultar, e depois nós tentamos fazer um acompanhamento deste lado. Então, sem sombra de dúvida que é isso que eu acredito, acho que há médicos com quem dá para fazer isso, e quero acreditar que há cada vez mais, mas ainda assim a resposta é isso e é as análises também ao sangue. Mas porquê que vai fazer estas análises todas? Assim, porque se não fizeres estas, não vais perceber se quando tiver mais só fazer colesterol e não sei o que, isso não sais dali, não é? E esse medo, não é? Isso é um bicho de sete cabeças que ainda existe. As pessoas ainda chegam a consultar, dizem, tenho colesterol alto, preciso de resolver este problema. E depois tu às vezes vais ver e nem sequer está separado, não é? Portanto, aquilo vem o colesterol todo junto e não consegues perceber nada. Mas aí, enfim, é fácil, nós conseguimos desconstruir e explicar. Mas acho que nós estamos muito numa fase de transição e aquilo que eu sinto na nossa geração é que nós passamos por muitas alterações muito grandes de repente, não é? Nós ainda somos da altura em que não havia telemóveis, portanto, se tu fores pensar, o shift na mentalidade que existe desde a nossa adolescência até agora, é que o que eu vejo nos miúdos hoje em dia é que há algumas alterações, mas para eles é tudo mais ou menos igual. Já entraram na fase, não é? Nós de repente temos não só os telemóveis, o consumo passou a ser muito rápido e o consumo de informação via telemóvel, o consumo de comida rápida feita nos restaurantes, no takeaway que te aparece rapidamente, os pacotes que chegas e compras que sentes que é sempre mais barato, imagina um molho de tomate, achas que é sempre mais barato comprar aquele molho de tomate que já está feito que se calhar o tomate e o resto dos ingredientes, é tudo mais rápido, não é? E então estás sempre carente de passar de uma coisa à outra. Essa velocidade. Quando tu consegues acalmar e consegues olhar para ti enquanto uma pessoa que tem tempo para cozinhar, que tem tempo para ler o jornal, que tem tempo... O jornal já não, porque já... mas que tem tempo para agarrar um telemóvel, se deve ser naquele momento, tem tempo para ler um livro, tem tempo para conversar, para ouvir. Vocês não sei se sentem isto, mas eu acho que dei por mim algum tempo da minha vida em que de facto eu estava tão apressada em tudo que eu não tinha tempo para ouvir. Eu tinha tempo para partilhar ideias e para seguir e para andar. Não é? É mesmo. E quando nós começamos a perceber, não, espera, isto tem que agora começar a centrar. Quando tu centras, tu percebes o impacto que tem. Então, até te apetece, de facto, ir para a cozinha, começar a cozinhar, ouvir o teu corpo, pensar, eu hoje comi isto, ok, eu tive este sintoma, e começas a conseguir ter uma capacidade de observação em ti, em tudo, e acho que tornas-te melhor mulher, melhor amiga, melhor mãe, mais contente contigo própria, em todos os aspectos. Todos. Não é? Eu digo mulher, como também diria homem, mas pronto, eu... E nós trabalhamos mais com mulheres invariavelmente. Não é? Portanto... Mas é incrível, e por isso, quando nós somos invadidos com essa informação toda, é quando também esta mudança enorme começa a acontecer, não é? E em 1900... Olha, já pensaste? A quantidade de informação que existe que as pessoas até se perdem para escolher. É verdade, é verdade.
Agora imagina, se tu fosses em 1900, há muitos anos atrás, em que a comida era aquilo que era, não é? Porque a minha comida que Deus fez, não é? Sentirmos que de facto vais buscar a maçã como ela é, até fazes uma compota de maçã com as técnicas do antigamente, não é? Da cozinha natural, típicas, vais cozinhar um ingrediente como ele é, não haveria mal nenhum. A grande questão para todos os efeitos é que de facto passou a ser tudo embalado, tudo com imensos conservantes para que aquele bocadinho esteja feito e aguente na prateleira por muito mais tempo para chegar a ti. E claro que nós, numa fase em que estamos todos num consumismo a entrar neste rolo, Nem se pensa. nem se pensa, entras. Então, aquilo que eu sinto hoje em dia é, parece que eu estou a educar as pessoas na cozinha a fazerem aquilo que fazia a minha avó. É só isto. E olha, pegando aí, é passar a questão da parte artesanal, não é? Queres comer um hambúrguer com batatas fritas? Ok, de vez em quando vai lá comer o teu hambúrguer, mas vai comer um que seja artesanal. Não mentes no McDonald's ou num Burger King, por amor de Deus. Não é? Porque, por isso mesmo Mesmo dentro do hambúrguer, tu podes escolher um que é melhor, claro. Mesmo dentro daqui, com as pizzas, é mesmo. Eu sou fã de pizza, eu adoro pizzas. Não me digam que eu não posso comer uma pizza, porque isso não faz sentido nenhum para a minha cabeça, não é? Então, de vez em quando, comer uma pizza, e hoje em dia há milhares de sítios onde tu podes fazer essa escolha. E eu acho que é muito mais sobre isso, é sobre nós percebermos a qualidade do alimento que nós temos à nossa frente, mais do que outra coisa qualquer. Isso, para ter qualidade, não vai ter a durabilidade que têm esses alimentos todos que tu estás a dizer, não é? Portanto, acho que, e é isso, Inês, em relação a tu tocaste aí num ponto que eu acho que é interessante. Eu, em consulta, mando sempre também uma listinha que é isso: quem é que eu quero ser enquanto mulher, quem eu quero ser enquanto amiga, quem eu quero ser enquanto profissional, quem é que eu quero ser, porque se eu perceber quem é que eu quero ser em todas as áreas da minha vida, vai haver umas que eu digo, eu estou a ser esta que me estou a adorar, e depois vai haver outras que eu digo, oh shit, não vai ser tão incrível. E quando tens essa noção, eu acho que depois é mais fácil de fazeres o caminho, não é? E mesmo que às vezes há dias que as coisas não correm tão bem, é quase como ter uma direção, não é? E eu acho que o nosso trabalho passa muito por isso, que é relembrar as pessoas do antigamente, como tu estás a dizer, do antigamente, de onde é que elas vieram, de como é que era quando elas eram mais novas. E do que é que elas são enquanto pessoas. Porque às vezes tu esqueces até de sentir. Achas que estás tipo... A pergunta do quando é que vais à casa de bem, ou quando é que foi a última vez que foste, ou vais todos Já viste? não vais. Tão pouco presente tu estás no teu dia para não te lembrar se foste à casa de bem hoje ou se foste ontem. Eu tenho pessoas que dizem, Mas a Mariana olha para ver. São perguntas assim, mas tu pensas assim, é uma consciência, não é? Que tu tens. E quando temos filhos, então é pano para mangas. Eu adorei. A minha filha foi totalmente honrada pelo laboratório. Eu testei tudo e mais alguma coisa nela, em relação à parte da genição, da introdução, de como é que ela reagia, depois, quando eu via as fraldas, como é que a coisa aparecia, tudo, eu achava isso tudo fascinante. Acho que nós temos imensa sorte de poder trabalhar com aquilo que nós trabalhamos e depois podemos ver na prática esse resultado, não é? Não só connosco, mas com as pessoas à nossa volta, porque todas nós começamos sempre por querer ajudar, não sei se isso aconteceu com vocês, mas acredito que sim, com as pessoas, as famílias, os amigos, mas olha, mas experimenta isto, mas tenta aquilo, mas já fizeste não sei o quê, já. E as pessoas de repente à volta tu começas a ver meio que uma onda, tudo aí nesse sentido, e parece para mim que as coisas crescem cada vez mais. Eu também acho. E eu nunca sinto isso que está parado, não é? Tipo, parece sempre que... Eu acho que até sinto uma maior abertura do maior número de pessoas à essência, ao ser mais térreo, a começares a acreditar que o natural de facto faz sentido. Sinto cada vez maior abertura nisto, geracional, desde os mais novos aos mais velhos, que é uma coisa que se calhar se me perguntasse há 3 anos atrás ou 4 anos atrás se eu sentia, eu diria, não, estamos longíssimo. E hoje em dia eu sinto mesmo uma diferença gigante. E portanto, tu sentes que de facto consegues tocar na pessoa e que a pessoa está aberta a isso. E ela quer de facto ir para casa, não é? Isto estás a dizer, no fundo, é nós voltarmos a quem nós somos, que é isso, ele estar fora, está tudo a acontecer tão rápido, tu já nem sabes quem és, nem do que é que gostas, não é? Tipo, quem és tu? Essa é uma pergunta difícil de me responder. Sim. Não é? Quem és tu? E a pessoa acho que as terapeutas fazem muitas vezes essa pergunta. A vez que me fizeram essa pergunta, eu disse assim, ok. E ela, não, isso que tu estás a dizer é aquilo que tu gostas. Eu pensei assim, não sei, diz-me a resposta. Em terapia, muitas vezes, olha, eu digo assim, nada, diz-me tu como é que tu estás a querer dizer, porque o meu universo aqui é muito grande, eu posso começar aqui a deambular por tantas ideias que eu prefiro que tu dizer, só que a terapia é justamente sobre isso, é para seres tu a trazer as tuas coisas, não é? As minhas sessões de terapia eu acho que são, eu mais me rio do que choro, porque entra numa coisa que tu ficas tipo... E eu acho que é um bocadinho isso, acho que passa por esta coisa de nós voltarmos para nós e nós nos questionarmos. Depois, o caminho que tu fazes a partir daí vai ser sempre o caminho que é para ti.
Então quando as pessoas dizem, mas eu não tenho a certeza de alguma coisa, eu não tenho a certeza se quero mudar de profissão, eu não tenho a certeza se qualquer... Quando tu estás perto de ti, tu sabes. Estava a dizer isso a uma amiga minha hoje que me dizia que queria muito ser mãe, que ela ainda não é mãe, queria muito ser mãe. Eu disse, a tua intuição vai ser brilhante. Nessa altura, porquê? Porque quando tu estás grávida, tu sabes. É quase, não sei se vocês sentiram isto, se não, mas quando estás grávida, tu sabes exatamente o que é para ser e o que é que não é para ser. Quanto mais não seja porque começas a ficar enjoada, a rejeitar de alguma maneira, e as outras coisas que gostas, parece que gostas muito, não é? Não sei, mas na gravidez aquilo que eu senti, e as mulheres que eu trabalho, sentes isso nitidamente, são completamente honestas, chegam a dizer, não aguento mais, estou cansada, e trazem muita verdade, não é? Então eu acho isso, acho brilhante, e acho que as mulheres têm uma capacidade enorme de mostrar ao outro o que é estar perto de si. E estar perto de si é isso, às vezes estás completamente irritado, outras vezes estás... Eu com a minha filha choro a rir, porque às vezes eu penso assim, acho que eu sou completamente bipolar, porque eu sou muito a favor de exteriorizar as emoções, não para cima dos outros, mas se estamos irritadas, eu lembro-me uma vez, estávamos na piscina e ela atirou-me assim com água, ela tinha 5 anos, eu olhei para ela e disse, eu vou-te dar uns minutos, e ela disse, ficou assim, olha para mim, e depois ela veio ter comigo e disse, estou irritada, e eu, mas o que é que aconteceu? Ela me contou, já não lembro o que era. E eu disse, então vamos combinar uma coisa, sempre que estiveres irritada, vamos combinar o que é que vamos fazer para que essa irritação saia do corpo. Então, às vezes começamos a bater com os pés com muita força no chão, outras vezes começamos a gritar, outras vezes começamos... E às vezes ela olha para mim e diz assim, mas eu posso, mãe? Sim, bora! E então, quando ela está à mesa e começa, tipo, vamos as duas, então começo eu a gritar e ela, mãe, olha, ela já está naquela idade, agora tem 8, começa a ter vergonha, não é? Não sei se eu posso, se não posso, assim, eu estou a fazer, se eu estou a fazer, tu podes fazer. Então, entra um bocadinho nessa coisa que eu acho que é importante. E as mulheres, acho que nós temos uma facilidade maior em aceder às emoções de forma consciente. Acho que os homens em geral têm mais aquela tendência quando se irritam, tem aquela coisa muito mais forte, digamos assim, e acho que quando tu tens consciência e consegues libertar as tuas emoções, tu vais andar a transitar entre aquilo que vai acontecer no teu dia-a-dia, não é? Mas isso faz com que tu estejas perto de ti. Perto de ti e não guardes nada cá dentro, no sentido em que vai construindo, não é? Que eu acho que... Porque isso depois gera a doença. Exatamente, eu acho que era aí onde eu queria chegar, a pergunta que nós queríamos fazer, que é, sintomas são a forma que o corpo tem de falar connosco, não é? Justamente. Eu acho que a maior parte de nós, enquanto mulheres, não temos muita noção de quando o corpo nos está a dizer que não. E esse sintoma, muitas vezes, é se calhar isso mesmo. Como é que tu sentes sobre não é? isso? O que é que tu... Como é que o corpo está a Como é dizer que o corpo não? te diz? Sim. Então, isto vai depender muito e pode-se manifestar de várias formas diferentes. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com as mulheres, que é muito mais comum nas mulheres do que os homens, infecções urinárias. Não é? Infecções urinárias é uma coisa que acontece muito. À luz da medicina chinesa, a emoção que está por trás das infecções urinárias é o medo. Okay? O medo está ligado aos rins, a raiva está ligada ao fígado, por exemplo. Portanto, quando falamos em relação a questões de medo, não conseguir impor limites, sentir que estão a invadir o teu território, eu queria dizer que não, mas estou a dizer que sim. Estas situações, que até são situações que acontecem mais com as mulheres do que os homens, porque tendencialmente são mais permissivas do que os homens, ficam em situações que não querem mais tempo do que os homens. Claro que isto não é sempre assim, não é? Mas é a tendência que tu vês até em consulta. Vão manifestar infecções urinárias muito mais, obviamente por questões fisiológicas também isso acontece, mas tu percebes na comparação entre mulheres de umas com as outras. Há mulheres que bebem imensa água e têm infecções urinárias na mesma, há mulheres que não bebem água nenhuma e não têm infecções urinárias, há mulheres que têm relações sexuais e têm infecções urinárias e mulheres que não têm relações sexuais e também têm infecções urinárias. Então, estes fatores físicos não são completamente determinantes em relação a esta questão das infecções urinárias. Então, quando tu sabes que isso começa a ser uma coisa recorrente, não é uma coisa que acontece uma vez, não é? Mas sabes que começam a ser recorrentes, então é para dar atenção aqui às questões relacionadas com o medo, com o impor limites, até onde é que eu vou e até onde é que eu não devo ir, e como é que eu me sinto, porque aí tu vais ser obrigada aqui a sentir. Claro. É perceber o que é que tu sentes e o que é que te faz e o que é que se desencadeia depois disso. Em relação à raiva, a mesma coisa. As pessoas que têm raivas mais contidas, ou pessoas até que se irritam mais, que vibram mais nessa frequência, o que vai acontecer é que a probabilidade de elas terem dores de cabeça, enxaquecas, por consequência coisas relacionadas depois mais com o estômago, que nós chamamos as pessoas mais quentes, não é? As pessoas que até gostam de picantes e tudo, mas na verdade aquilo está a ser completamente, como é que se diz? Pejorativo para elas. Então, dependendo, eu acho que questões relacionadas com irritabilidade, raiva, emoções assim mais quentes, digamos assim, eu gosto de explicar assim, vai ter um impacto maior em relação a tudo o que tiver a ver com dores de cabeça, enxaquecas, questões relacionadas com a visão, no limite questões de circulação, porque as pessoas pensam sempre que questões de circulação têm a ver com o sistema cardiovascular, mas isto não quer dizer que tem a ver só com o coração, porque quem limpa o coração
é o fígado, não é? Portanto, quem limpa o sangue é o fígado. Portanto, esta relação é muito importante e tu percebes isto. Percebes isto porque quando perguntas às pessoas se elas vão ou não vão à casa de banho, começas a perceber se elas são pessoas mais quentes ou mais frias, mais hipo ou mais hiper, começas a perceber de onde é que elas estão a vir e como é que a parte emocional tem um impacto nisso. E quando elas começam a perceber esse seu mapa, desvendaste tudo. Porque elas começam a ter as ferramentas consigo. Eu acho que isso é a parte mais importante. Pois é. Imagina, nós próprios, quando nós percebemos o que é que funcionava connosco, ok, não só vai funcionar comigo, como isto depois vai correr tudo muito melhor com toda a gente à minha volta. Começas a perceber a razão das coisas, não é? E de repente começas a juntar as peças todas do teu puzzle e percebes o que é que és tu. Isso. Não é? Total. Incrível. E pegas no intestino, é a mesma coisa. Pessoas que têm uma tendência a ter mais obstipação são pessoas que normalmente têm profundas tristezas, são pessoas que normalmente guardam as coisas para si e que têm uma tendência maior a reter. Quem tem obstipação normalmente faz mais retenção de líquidos também. Emocionalmente é igual. São pessoas que retêm o pensamento, são pessoas que hiperpensantes, mas dentro do sistema delas. Olha, isto nem disse, aquelas pessoas que te faças calmas, né? E aí tu consegues fazer uma associação direta de como está a funcionar o teu corpo. E para mim, quando eu comecei Isso é fascinante. isso, Isso é eu disse, fascinante. ok, isto não vai nunca ser só sobre sopas e saladas, isto é uma coisa muito maior do que aquilo que parece, e por isso é que eu acho que a parte emocional, o link entre a parte emocional e a parte física, para mim, agora está a ser aquele êxtase. Vamos ver o que é que acontece depois, mas pelo menos por enquanto. Não, vais continuar, eu acho que vais continuar a descobrir mais nesta linha, até porque isto é uma área interessantíssima, não é? Super. Há poucos anos atrás começou-se a falar no intestino como segundo cérebro. E o que é que já se desenvolveu a partir daqui? E o que é que já se descobriu, não é? Eu acho que isto é uma área onde nós estamos, é uma área fascinante. Total. Não é total. possível parar de estudar e parar de. Antes não se falava nas bactérias em relação ao intestino, falava-se muito pouco, estudava-se pouco. Pois não é? Exatamente. Pois não. Muito pouco, e hoje em dia é o tema. É. Isso não é, tu pensas que não é, mas devia ser. Mas olha, diz-me uma coisa, o que é que para ti é a alimentação certa para teres uma saúde emocional mais... o que é que são, tipo assim, os teus pilares fundamentais? Eu acho que é muito importante tu comeres coisas que gostas. Okay. Agora, nós podemos educar-nos a gostar de coisas que não gostávamos também, ok? Mas eu acho que é muito importante, isto é das coisas mais importantes, é ter no teu dia-a-dia coisas que gostas. Aqui, no coração e naquilo que comes. Acho que são coisas muito importantes. Então, eu pergunto sempre quais é que são as frutas e vegetais que as pessoas gostam mais ou de que não gostam, que é para conseguir transitar ali dentro do universo delas. Acho que é muito importante, isso faço sempre, ter proteína absolutamente todas as refeições. Eu tento que existam hidratos de carbono também a todas as refeições, mesmo que em quantidades pequeninas. Frutas e vegetais também. Com estas questões relacionadas com a parte bacteriana, precisamos de escolher quais é que são os mais indicados para cada pessoa, não é? Não só a questão da época, mas além da questão da época, o que é que a pessoa pode ou não reagir. Mas, essencialmente, há uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu explico a praticamente todos os meus pacientes. É importante nós comermos alimentos que tenham água, que tenham nutrientes, ou seja, cozinhar a vapor é uma coisa que muitas pessoas não estão habituadas e quando começam a fazer já não precisam de beber tanta água, entre aspas, não é? A questão da retenção de líquidos depende intimamente se tu tens ou não tens os minerais que tu necessitas disponíveis através da alimentação, muito mais do que através do consumo da água. Então, para mim, se tu conseguires ter muita água, muitos nutrientes, vitaminas, minerais na tua alimentação, isso para mim é uma das regras mais importantes. Depois é tu conseguires retirar dos alimentos aquilo que precisas. Então, a forma de confecção é muito importante. Se tu deixas de molho, não deixas de molho, dependendo das coisas que estiveres a falar. Quando cozinhas, a questão de nós cozinharmos com alguma velocidade ou temperatura ou outra, acho que isso é muito... Estas coisas pequeninas, que é muito... que parecem detalhes, mas que depois são fundamentais. Por isso é que às vezes tu vais ver pessoas que chegam à consulta e dizem assim, mas quando eu como fora, mesmo que eu esteja a comer um bife grelhado com não sei o quê, com salada ou com legumes, eu fico com azia ou fico assim... Porquê? A forma de confecção. Isso faz uma diferença enorme. Então eu acho que, respondendo à tua pergunta, para mim é mais sobre os processos de confecção, aquilo que as pessoas gostam ou não gostam, claro, ter a noção de quais é que são os nutrientes que estão presentes, precisas ter um bocadinho de tudo e porque é que as pessoas têm mais ou menos fome, o que é que está a faltar ou não. Eu sou um bocadinho resistente em relação às oleaginosas, não sou contra, mas sou um bocadinho resistente. E porquê? Porque muitas vezes eu já vejo que as pessoas consomem gordura a mais, independentemente de ser saudável ou não saudável. Hoje em dia vejo que isso acontece muito, talvez pela influência das low carbs, houve muita substituição, não é, dos hidratos pelas gorduras, e eu não sou muito apologista disso, eu acho que se deve ter um bocadinho de tudo. Portanto, essa é uma das questões que... E depois porque as pessoas tendem a exagerar.
Sim. Porquê? Níveis de cortisol altos, vais ter uma vontade de comer salgados muito maior, apanhas umas oleaginosas, umas amenas, uns cajus e a vontade é de ir uma quantidade muito maior. Então, em relação a quantidades, acho que é preciso ter atenção a este tipo de alimentos, não é? Acho que isso é importante. Não tanto em relação, por exemplo, a carnes ou peixes ou legumes ou frutas, acho que aí é um bocadinho mais tranquilo, mas há outros alimentos onde eu acho que é importante explicar que não é porque é uma gordura saudável que deve ser consumida numa quantidade exagerada para a maior parte das pessoas, não é? Porque isto é saudável, isto não é saudável, então posso muito disto e não devo comer nada daquilo. E é um bocadinho... E entras no outro extremo. E a certa altura estás a saturar, não é? As intolerâncias são exatamente o corpo a ir contra a um excesso. E tu passas de um excesso para o outro. Portanto, o equilíbrio, na verdade, é onde está o... Já pensaste? É porque as pessoas que comem muito ou que vão para o nada, ou mesmo que comam muito de coisas que são saudáveis, em termos de questões inflamatórias, vai acontecer na mesma. Mesmo que tu penses, mas isto é uma coisa que faz bem. Depende da quantidade e da pessoa que está a fazer esse consumo. Então eu acho que é muito mais sobre a lógica por trás das coisas do que os alimentos em si, não é? E isto obviamente dentro de alimentos que tenham qualidade, não é? Sim. E até na fase de vida da própria pessoa, não é? O teu corpo vai mudando, então tu vais ter necessidades diferentes, portanto tu vais ter que te ir adaptando. E se passares a ter conhecimento do teu corpo, se calhar tens uma capacidade que começa a ser natural em ti para conseguires perceber o que é que estás a reagir ou não, não é? Isso é tão interessante. Sim, completamente. E a distinção entre a fome e a vontade de comer. Porque quando tu te começas a conhecer, tu também percebes isso. Quando é que tu estás a comer de um lado de carência, e está tudo bem, às vezes isso vai acontecer, desde que estejas consciente, está tudo bem, e quando é que estás de facto com fome? Eu acho que quando tu começas a perceber isso, mas por isso é que é importante trabalhar a culpa, porque se tu não trabalhas a culpa, entras neste loop e percebes que estás a comer por carência várias vezes, e que sempre que comes aquele quadrado de chocolate é aquilo que está a acontecer, e que depois o teu corpo se habitua. Então, o desconstruir o que está por detrás, eu acho que é importante. Então, estas questões da culpa, que vão muito além da questão da alimentação, normalmente são pessoas que tiveram infâncias muito exigentes, as pessoas que tendem a culpar-se são pessoas com elas foram muito exigentes. Eu pergunto sempre quem é que foi a figura da autoridade quando eras pequenina, e invariavelmente foi a mãe. A sério? E tu dizes assim, eu quase sempre sei a resposta, mas é porquê? Porque as mães estavam mais presentes do que os pais, não é? Na maior parte das vezes, e não quero ferir ninguém, mas a verdade é que as mães normalmente mandam mais do que os pais, independentemente de depois as coisas poderem acontecer de uma forma, mas regra geral, quem está a ditar as regras e dizer como é que é, vai para o banho, faz não sei, são as mães. Claro, Às o dia a vezes dia achamos assim. Se calhar o ralhete mais forte até vem da voz, não é? Mas estás sempre a ditar regras, na verdade. Pode ser mais bruta, menos bruta, mas é regra. Não é? Então é a autoridade. Então é a autoridade a quem tu respondes. E é muito interessante esta conversa, que é tu perguntares às pessoas se elas respondiam às regras por uma questão de medo, a vir do lado do medo, ou se respondiam porque estava tudo bem e sabiam o que deviam fazer. Isto vai oscilando, não é sempre a mesma resposta. Mas isso depois dita a tendência do teu comportamento quando és mais velha. Então as pessoas que se culpam muito, são aquelas que fazem o quê? Muito rígido, até aguentam aquelas coisas muito rígidas e depois de repente... E como aquilo descamba, pode ser de diversas formas, através da alimentação ou não, não é? Mas aí tu sabes que esta pessoa garantidamente teve uma autoridade extremamente exigente com ela quando era pequenina. Então quando fazes este processo para trás e começa a haver um colo a ser dado a esta criança e começas a fazer isto tudo, este adulto, mas tem a criança lá dentro, de repente é uma consciência maior. Acho que era isso que tu estavas a dizer. Quando tu percebes de onde as coisas estão a vir, é quase como se tu dissesses... Não, exato. Não vai escalar, não vai passar daqui. É tipo, já sei que isto está a acontecer assim, não vai passar daqui. Eu acho que isso te dá alguma segurança, portanto, a consciência acho que traz isso. Certo. E ficávamos aqui até amanhã. Até amanhã, exatamente. Conversa boa, obrigada, Maria. Olha, deixa só fazer aquela nossa última pergunta, que eu acho que é importante. Que é, o que é para ti o 80-20? Porque eu acho que tu já respondeste, não é? Mas isto é muito interessante. Como é que tu aplicas isso no teu dia-a-dia, na tua jornada? Olha, eu adoro Santini, portanto isso faz garantidamente parte dos meus 20. Eu não quero nem saber, é um gelado artesanal, tem açúcar, não tem açúcar, para a vida que eu levo acho que está perfeitamente ok. Os meus Santinis que eu como e o chocolate preto que eu também adoro. E estive agora no Brasil numa fábrica de chocolate, vocês não estão bem a ver, fábrica de cacau 100%, aquilo era uma maravilha, enfim, ficámos aqui até amanhã a falar sobre isso. Então acho que em termos da alimentação, os 20%, as asneiras que eu gosto mais de fazer são sem dúvida pizzas Santinis, pizzas artesanais Santinis e chocolate. O resto em relação, acho que
De hábitos, eu não tenho assim hábitos, eu não gosto de me deitar tarde e nunca me deito tarde, é muito raro isso acontecer, não tenho assim coisas que eu sinta que façam parte dos 20% que não sejam... Álcool é uma coisa que eu nem gosto, portanto não há grande questão, posso beber um copo de vinho de vez em quando, mas é muito raro. Não gosto da sensação no dia seguinte, não rendo no treino, só isso já me irrita. E em relação aos 80, eu acho que passa por aí, não é? Eu acho que é o dia-a-dia. As tuas refeições saudáveis e os teus 20 parecem muito pouco. Não são, não, porque a frequência é grande, principalmente nas férias. Às vezes a minha filha olha para mim e diz assim, mas ainda não é fim de semana. Eu disse, mas estamos de férias. Portanto, podemos. Esquece, no outro dia quis-lhe dar um gelado da Olá, porque não havia nada do resto perto, e ela queria um gelado, ela disse, mãe, mas eu vou comer isto, e eu assim... é só hoje, não faz mal, vamos ver este gelado, que ela já está tipo, com a ideia daquilo que faz bem e faz mal. Bolas de Berlim, adoro bolas de Berlim, adoro. Não como muitas, mas adoro bolas de Berlim. Na praia, não é? Só na praia, se for noutro sítio qualquer não gosto, mas bolas de Berlim na praia, depois de teres mergulhado aquelas... que passa a ser parte da tua... A tua vida inteira é na praia, a passar o Senhor das Bolas e tu vês parar, há todo um, não é? Há uma coisa, não é só a bola. Não é tudo. Há toda uma magia. A minha filha de 3 anos veio das férias e a brincadeira era andar com uma caixa a dizer há bolas de Berlim, crepe. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que faz parte mas tem que ser boa, não gosto daquelas bolas de Berlim. Duras, tem que ser daquelas que fazem assim com os dedos e elas... Eu fico sempre a olhar, quando as pessoas estão a comer, eu fico a olhar a ver se vai ser boa, se não vai ser boa. Mas não prescino. O meu namorado outro disse-me assim, tu dizes que só comes 2 bolas de Berlim por verão, eu acho que isso não é verdade. E eu, tá, vai, 4 no máximo, mas mais do que isso não é de certeza. Mas é isso, acho que são mais ou menos estas coisas que... Olha, a parte da alimentação. Adorámos. Tão bom, obrigada. Foi mesmo bom, ficávamos aqui muito mais tempo. Eu tenho tantas perguntas para te fazer. Aliás, nós tínhamos aqui imensas que na prática não fizemos, mas eu acho que foi muito mais interessante do que nós tínhamos planeado. Por favor, quando quiserem. Obrigada. Obrigada.